Cryptocurrencies, as criptomoedas, o que ninguém fala sobre elas. Eu quero abordar aqui sobre o Bitcoin, o BTC, a primeira criptomoeda. Vamos falar sobre ela. Ninguém que conhece tecnologia da informação pode negar que o BTC é uma criação que impressiona. O blockchain, o banco de dados descentralizado criado para dar sustentação ao BTC, então, é simplesmente fantástico. Diga-se de passagem, foi a parte que mais me chamou a atenção, fundamentalmente por causa da segurança que o mesmo proporciona ao registro das ocorrências. Mas o que vem acontecendo no mercado de criptomoedas me força a expor umas questões que, na minha maneira de entender, são de grande importância para você, para a nossa economia, a nossa macroeconomia, para a economia mundial e para a soberania das nações. O que eu vou falar sobre o BTC tem a mesma conotação para qualquer outra criptomoeda, porque todas têm origem no mesmo princípio do BTC. Eu gostaria de te convidar para me ouvir até o final, porque o BTC só se manterá como uma grande criação se e somente se for usado da forma correta. O que me inspirou a falar sobre essa situação toda aí, uma das coisas que me inspirou foi exatamente essa instrução normativa aí. Essa instrução normativa, ela me mostrou que o nosso legislativo está longe de entender o que significa o mercado de criptomoedas. Falta muita coisa para compreender, coisas importantes. Afinal de contas, com base lá nas exigências lá da instrução normativa, que pede que todas as informações, né, sejam registradas, né, que o brasileiro tenha interesse, né, de ir lá e registrar todas as operações que fizer com as exchanges, né. Aí eu pergunto, qual a diferença que faz para o Brasil saber quem está colocando dinheiro nas exchanges? Isso não faz diferença nenhuma. Você vai taxar por isso, não vai fazer nada com isso, vai só ter informação lá. O que o governo poderia fazer de bom para a nação com essas informações? Pedir que a pessoa física ou jurídica informe operações que fez com exchanges estrangeiras é simplesmente ridículo. Quem usaria essa base de dados monstruosa e para quê? Depois da instrução normativa saiu outra, mas eu não quero comentar, é pura perda de tempo. E agora estão divulgando um projeto do Banco Central do Brasil de usar o blockchain para transferência bancária. Não sei até onde isso aí é informação verdadeira ou é especulação, para tentar dar valor ao Bitcoin. Mas, finalmente, essa seria uma boa ideia de uso dessa tecnologia, a tecnologia do blockchain. Mas isso não tem nada a ver com valorização de BTC. Tá? Isso não traria valor para o BTC. É preciso entender isso. Eu, antes de falar sobre todas essas coisas de BTC, como é que funciona e tal, e as coisas a visão que eu tenho a respeito de tudo, eu quero falar sobre as operações nas exchanges, o trade, propriamente dito. Veja o que acontece numa exchange, numa operação simples de troca de moeda, né? Compra e venda de moeda. Uma operação com par BTC-BRL com uma taxa de comissão do trade de 0,5%, uma taxa de comissão sobre o saque de 0,9%. A exchange no início, considerando que essa é a única operação que aconteceu lá, né? A exchange no início não tem nada. Ela não tem BRL, ela não tem BTC. O trader A chegou lá na exchange com 1 BTC. E o trader B chegou lá na exchange com 10 mil reais. Invariavelmente as exchanges não cobram para você botar dinheiro lá, né? Só cobram para você fazer operação de trade e cobram para você sacar dinheiro lá. Então vamos considerar dessa forma. Muito bem. Então, como você vê inicialmente, o que existe aqui do ponto de vista do país são 10 mil reais. Um trader tem 10 mil reais, o outro tem 1 BTC, mas BTC para o país não faz diferença. A exchange não tem nada.
Então, assim, do ponto de vista do país, não faz diferença nenhuma, né? O país tem 3 pessoas, que é o dono da exchange, o trader A e o trader B. Essas 3 pessoas têm 10 mil reais na mão, ok? Pronto, acabou. BTC, não faz diferença no país. Muito bem. Aí o trader A quer vender um BTC na exchange. Aí ele vai e transfere o dinheiro lá para a exchange. E o trader B, que colocou o dinheiro lá, quer comprar o BTC. Aí vamos fazer a operação. Aí a operação vai ficar assim, depois de realizada. O trader A, que vendeu um BTC, recebeu pela venda, na verdade, 9.950. 50 ficou na mão da exchange. O trader B, que pretendia comprar um BTC, não recebeu um BTC, ele recebeu 0.995, porque 0.005 ficou lá na exchange. Muito bem. Olhando o quadro agora, quanto que o país tem? O país continua tendo 10 mil reais. A soma dos 3 valores, 9.950, que esse aqui tem, mais o 9.950 de cá, tá? Quando você soma tudo, você tem então lá 50 reais lá na exchange e os 9.950 na mão de um brasileiro, ok? São 10 mil reais no final da história, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Aí vem a hora do se tirar o dinheiro e trazer o dinheiro para o banco, né? Vai fazer o saque. E aí entra o cenário do banco e observa, depois do saque, como é que ficam as coisas. O banco fica com 9.860,45, que é o dinheiro do trader A, ok? Que vendeu o BTC. Ele, no final da história, vendeu um BTC que vale 10 mil reais no mercado, mas ele só recebeu 9.860,45. Vale lembrar que ele, quando comprou lá atrás, pode ser que ele tenha comprado pelos mesmos 10 mil, vamos imaginar assim. E ele está tentando vender pelos 10 mil. E olha só quando ele está recebendo. Aí você olha o quadro final da situação. Quando você olha o quadro final da situação, você percebe que 9.860,45 mais 139,55 está na mão da exchange, continua tendo 10 mil reais. O país continua tendo 10 mil reais. O dinheiro só está mudando de mão, né? Aí, foi para o banco, tá bom? Mudou de mão. Aí qual é o resultado final do trade, considerando que todos são cidadãos brasileiros? Para o país não mudou nada. No início da operação, o país tinha 3 cidadãos que tinham nas mãos 10 mil reais em BTC. O dono da exchange não tinha nada, o vendedor tinha um BTC, o comprador tinha 10 mil reais. No final da operação, o país continua tendo 3 cidadãos que continuam nas mãos 10 mil reais e um BTC. O dono da exchange passa a ter 139, né? E 0.005 BTC, o vendedor passa a ter 9.860, o comprador passa a ter 0.995. Só que BTC não significa nada para a economia do nosso país, nem, diga-se de passagem, de país nenhum, né? Claro como o dia, não aconteceu algo que fez diferença para o país do ponto de vista financeiro. Não houve crescimento na visão macroeconômica. Os valores apenas mudaram de mãos, nada mais. Ok? Resultado final do trade, considerando os brasileiros uma exchange estrangeira. Esse exchange estrangeiro não usa real. Logo, se você quer negociar em uma exchange estrangeira, você tem que depositar real numa exchange brasileira, comprar uma criptomoeda e transferir para a exchange estrangeira. Você perde dinheiro ao colocar o dinheiro na exchange brasileira, perde dinheiro ao comprar uma criptomoeda. A nação que te proporcionou recursos para você ganhar o dinheiro perde tudo, e você, mais uma vez, perde também. Porque você está contribuindo para que a sua nação não possa mais contar com a movimentação do seu recurso financeiro dentro do país. Entenda que quando o seu dinheiro, mesmo que esteja guardado no banco, você não esteja fazendo nada com ele, está movimentando a economia do seu país. Entenda que quando você vai no supermercado e compra comida, você está movimentando a economia do seu país. Tá? Então, você guardar o dinheiro embaixo do colchão, se você guardar lá,
ainda assim está movimentando a economia do país. Por quê? Porque para garantir a sua segurança. E quem te proporcionou isso foi o país. Então isso aí faz parte da economia do país, se quiser ou não quiser, mesmo que não esteja num banco. E você guardar embaixo do colchão não seria uma coisa consciente, boa para você, né? Então você vai trazer esse dinheiro para a economia, de alguma maneira você vai pegar esse dinheiro e vai fazer alguma coisa com ele, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, sei lá, vai comprar comida, vai comprar bens de consumo. De alguma forma você vai estar fazendo com que a economia do país se movimente, pessoas sejam empregadas, produção aconteça. Legalização dos ganhos de transações com o BTC. Isso aí é uma coisa que tem muito ouvido falar. As pessoas falam isso, sabe? Como declarar imposto de renda, declarar as criptomoedas que ganham, os dinheiros que ganham em criptomoedas. Como foi mostrado, os ganhos auferidos em transações com criptomoedas não são realmente ganhos. Do ponto de vista macroeconômico, ninguém ganha. O dinheiro apenas troca de mão, não há aumento de riqueza para o país. O governo jamais poderia sequer pensar em taxar os ganhos nas transações de moedas virtuais nas exchanges. Quanto mais efetivamente, taxar efetivamente, porque seria literalmente tomar o dinheiro do povo. O pior é que a taxação estimularia mais ainda as pessoas a buscarem conseguir renda nas transações. Olha só, uma renda que não é uma renda, né? Não é uma renda. Seria uma taxação que jamais poderia ser considerada como imposto sobre a renda. Porque os impostos taxam o resultado do trabalho, que é onde nasce a riqueza. E as transações com criptomoedas não trazem riquezas para a nação nenhuma. De nenhuma forma. Aqui eu vou começar a entrar em detalhes que são, digamos assim, espinhosos para os defensores do Bitcoin. Mas vamos analisar este ponto importante aqui. Ó. O Bitcoin promove evasão de divisas. Parece um absurdo o sujeito falar uma coisa dessas, não é verdade? Mas se uma pessoa transfere o seu dinheiro para uma exchange, compra BTC ou qualquer outra criptomoeda, e com essa criptomoeda ele faz qualquer coisa fora do país, sem que nenhum imposto seja cobrado dentro do país de origem, ou que esse dinheiro não volte mais para o país de origem, o que aconteceu? Foi uma evasão de divisas ou não foi? Sim ou não? Sim, isso é evasão de divisas. É sobre esse valor que o governo deveria taxar, ou seja, toda moeda fiat convertida para criptomoeda deveria sofrer retenção de imposto. Não por causa de ganhos, mas porque o governo não tem como saber o que será feito com as criptomoedas. Não saber sequer se esse dinheiro voltará a circular dentro do país ou não. Agora, um problema sério é que o governo teria que considerar que se a pessoa que colocou o dinheiro na exchange puder provar que trouxe o dinheiro de volta para dentro do país, teria que devolver o imposto cobrado. Mesmo que o valor sacado da exchange seja maior que o valor que ele depositou, sob pena de empobrecer o país. Se ele não considerar isso, ele empobrece o país. Apesar de que de qualquer forma ele empobrece o país por causa do custo operacional necessário para a cobrança e administração do imposto. E para cobrir esse custo, alguma coisa do imposto teria que ser retido, não poderia ser devolvido, para cobrir o custo da administração e a cobrança desse imposto. A única recompensa que teria, alguma recompensa que teria para a nação, para nós brasileiros, é a criação de postos de trabalho que alimentariam famílias, que pelo seu consumo realimentariam a economia do país. E quanto ao valor retirado maior, o que chamam de lucro, que na verdade não é lucro, se esse lucro vem de uma operação com outro brasileiro, o imposto já teria sido, né? Já foi retido quando ele colocou na exchange. Estou considerando aqui aquela questão de cobrar, quando o cara põe o dinheiro lá, botou o dinheiro, cobra, retém o imposto. E se for de um estrangeiro, seria uma cobrança ilícita, porque é dinheiro que tem como origem evasão de divisa de outro país. Quer dizer, o dinheiro que entrou de lá para cá, ilicitamente, veio de uma forma que não é certa. Esses negócios, isso aí que eu estou ponderando aqui, tem uma série de detalhes a serem acrescentados, mas se eu for acrescentar tudo e falar tudo, o vídeo vai aí levar um tempão, né? Então, tem que reduzir
esse papo aqui e deixar para falar quando alguém de repente me demandar ou perguntar alguma coisa, você fizer alguma pergunta aí nos comentários e tal, eu possa de repente fazer um vídeo em cima dos seus comentários, porque eu acredito que ficar respondendo nos comentários vai ficar meio complicado, né? Porque um assunto é longo sempre, né? Outro ponto que é difícil, complicado de falar. O BTC, Bitcoin, promove a pobreza para os países. Entenda, há um investimento computacional, operacional e de riqueza natural para a produção de algo que, na visão e uso atuais, não traz benefício nenhum para ninguém. Nesse momento eu te peço para se lembrar ou buscar conhecer, considerar a razão e a importância do surgimento do comércio e do sistema financeiro. Tá? Existe aí um fundamento, né? Essas coisas vieram evoluir no decorrer do tempo, porque que se adotou moeda, primeiro era sal, depois era ouro, e depois veio papel moeda, enfim. Há uma história em torno disso aí, que se for ponderar sobre tudo, mais uma vez que é complicado, não quero que você considere isso aí, procure aprender sobre isso, para você entender o que eu estou falando aqui. Veja bem, se todos os brasileiros resolvessem transformar os seus bens em criptomoedas para negociar nas exchanges, dessa forma oferir os lucros, entre aspas, no trading, e se o governo passasse a cobrar impostos sobre essas rendas para legalizar o dinheiro dos que ganham, entre aspas, com essas transações, o que o governo conseguiria com certeza absoluta seria empobrecer a nação cada vez mais até exterminá-la. Porque passaria a gastar um dinheiro de um imposto que seria cada vez menor, pois não há ganhos reais nas transações do ponto de vista macroeconômico do país. Afinal, a multiplicação de BTC pelos mineradores não traz mais riqueza, e sim mais pobreza devido a esse custo operacional para produzi-lo. Novamente, do ponto de vista macroeconômico, por causa do que foi explicado lá atrás, certo? Lá no princípio. O BTC não representa nada, não tem valor intrínseco, só tem custo intrínseco. E porque só tem custo, significa que só tem custo para ser produzido, sem ganhar nada por isso. O BTC não é como um mineral ou uma plantação de soja, nem mesmo uma plantação de tomate, que são exemplos de produtos que têm custo intrínseco para ser produzido, mas têm valor intrínseco. E a riqueza de sua produção está justamente na diferença entre o seu custo intrínseco de produção e o seu valor intrínseco. Entenda, o valor que dão ao BTC não é valor real, não é valor intrínseco, é valor imaginário, baseado na crença totalmente hipotética de que ele vai subir de valor e vai se ter um ganho, entre aspas, um ganho que é totalmente mentiroso e sem sentido nenhum. É literalmente pura imaginação plantada por especuladores. E esse aí, vou agora falar num outro ponto complicado também. O Bitcoin promove anarquia social. Aí, né? Vamos começar a compreender isso aqui, porque é complicado entender isso aí. Um dos argumentos muito enfatizado por todos os defensores do BTC e das criptomoedas é de que o BTC nos liberta do sistema financeiro bancário, o qual, do ponto de vista deles, ou da argumentação deles, talvez seja melhor, somos reféns. Outro argumento é que os banqueiros ganham muito dinheiro e que o BTC traria mais justiça social. Oh, que coisa ridícula. Gente, entenda, 10% de 10 reais é R$1. 10% de R$1 milhão são R$100 mil. São os mesmos 10%, não mudou nada. R$1 não muda a vida de ninguém, mas R$100 mil já faz uma diferença. Mas para se ter R$100 mil de renda, antes você precisou ganhar R$1 milhão, para poder investir R$1 milhão e ganhar R$100 mil de renda. O sistema financeiro que ajuda a dividir e separar as nações é o mesmo que ajuda a garantir a soberania nacional de cada nação. Quando uma nação estabelece uma moeda, uma regra de câmbio, etc.,
É para garantir que os cidadãos da nação, que o que é produzido dentro da nação fique dentro da nação. É simples de entender. Procure entender. Um banqueiro, né? O cara, ele é banqueiro. Muito bem, ele é banqueiro, mas ele não nasceu banqueiro. Ele não nasceu banqueiro. Alguém trabalhou para ele ter o dinheiro que ele teve para botar o banco, para criar o banco. Para ele criar um banco, ele teve que ter uma grana legal, boa, para poder investir lá no banco. Ao fazer isto, o que acontece? Ele investiu muito, é natural que ele ganhe muito. Entende? Mesmo que ele ganhe 10%, aí ele vai ganhar assim, o banco faturou não sei quantos bilhões, mas quanto que ele investiu? Aí você, de repente, não investiu. Você investiu quanto? Você investiu 10 mil reais, 100 mil. Aí você ganhou lá, proporcionalmente. Eu não ganhei tanto. Mas o banqueiro ganhou 60 milhões, mas ganhou 60 milhões porque ele investiu muito mais que você. Então, não tem cabimento você ter esta visão. É uma questão de proporção. Investimento e renda. Quando se trabalha muito, se ganha muito. Quando se planta muito tomate, se colhe muito tomate. Agora você plantou um pouquinho, ganha só um pouquinho. É simples. É uma conta simples. Não tem esse negócio de ficar culpando o cara porque o cara ganha muito. Ele ganha muito porque trabalhou muito. O cara que... é um médico. Às vezes você pega um médico, ele tem vários empregos. Aí chega no final do mês, o cara tem uma renda lá de 80, 100 mil reais. Mas vai ver o que ele urra para poder faturar aquilo dali. Quanto que ele se dedica para faturar aquilo dali. Você acha que alguém nasce ganhando 50, 60 mil reais por mês? Não é assim que funciona. O cara teve um investimento no decorrer da vida dele para alcançar aquele patamar. Então por que alguém tem que achar que há injustiça social? Não há injustiça social. O cara está ganhando aquilo que ele investiu para ganhar. E observa, quando o BTC rompe essa barreira aí, essa questão de separar as nações, o sistema financeiro, você ter uma moeda ali, garante que aquilo que se produziu dentro do país fica lá dentro do país. Observa o nosso país. Nós temos aqui a nossa soberania. Nós temos o real, que é a nossa moeda, que representa o nosso sistema, a nossa estrutura financeira, a estrutura da nossa nação. Então, observa, misturar estas coisas, vou misturar a Venezuela com o Brasil. BTC significa que todos vão ter uma só moeda que vai passar para lá, para cá e não faz diferença nenhuma? Imagina a economia da Venezuela misturada com a economia do nosso Brasil? Será que os americanos iriam querer misturar? Portugal ia querer misturar conosco? Será que queria? Será que é interessante para nós fazer isso? As nossas riquezas seriam ir para a mão de outras pessoas? Não seria melhor a gente ter essa soberania? Não se está discutindo no momento a soberania da Amazônia? A gente que tem que... É nossa riqueza, é nossa. Nós lutamos por aquilo, precisamos conservar, precisamos trabalhar em cima. Na verdade, a Amazônia está lá, cheia de um monte de minério, um monte de coisa lá. Mas para poder o Brasil desfrutar dessa riqueza, vai ter que investir pesado para minerar tudo aquilo lá, para poder negociar, para poder botar gente no mercado aí, para poder fazer a diferença. Enfim, tudo isso significa riqueza de uma nação. Como se pode esperar que uma moeda quebre tudo isso? Aí nós vamos misturar tudo. Não tem cabimento isso. Quando o BTC rompe essa barreira, ele rompe a soberania do país e promove o quê? Anarquia social. Você tem mesmo certeza que gostaria de misturar o sistema financeiro da Venezuela com o nosso sistema financeiro, por exemplo? Tudo isso é conversa de especuladores, pessoas que têm poder econômico e avidez para ter mais poder econômico. A verdade é que quanto menos dinheiro você tiver, menos chance você tem no mercado de criptomoedas. Mais chance você tem de perder o pouco que você tem. E os que têm muito, com o que você perde, eles só aumentam a sua capacidade de tomar mais dinheiro do mercado, mais especificamente você que tem pouco. BTC não tem lastro, essa é uma outra questão séria.
Lastro é aquilo que atribui ou garante valor real à moeda. E não há nada que atribui valor real ao BTC. Ainda que pessoas decidam pagar milhões por um único BTC. Há quem diga que o poder computacional necessário para produzir o BTC é o lastro. Eu vi um vídeo outro dia de uma pessoa falando isso. E dizem que é um cara muito respeitado. É isso, sabe? Muito bem. Para mim é completamente sem sentido. Não tem o menor sentido isso. O poder computacional necessário para produzir BTC é custo de produção. Portanto, é despesa. Não é valor de referência. Se considerarmos a visão dessas pessoas, a nota de R$100 não valeria R$100, e sim 25 centavos. Porque é o que se gasta para produzir uma nota de R$100. E a moeda de 5 centavos? A moeda de 5 centavos não pode valer 5, tem que valer 11 centavos. É o quanto se gasta para produzir a moeda de 5 centavos. Não vê que não faz sentido isso? O BTC ele tem um custo computacional. Isso é o lastro dele. Então o BTC não deveria custar $8.000? Não deveria custar $100.000, como se espera que ele chegue a alcançar? $100.000 até o final desse ano, 2019? Não faz sentido. Não se gasta isso para produzir? E esse $100.000, o Bitcoin não traz esse benefício para o mercado, um benefício que represente $100.000. Não tem cabimento isso. Tá? Não existe lastro nisso aí, não tem nada que garante isso aí. Tá? Para que o BTC tenha lastro, no mínimo uma pessoa física ou jurídica tem que garantir um valor de referência para o BTC. E o BTC não tem esse tipo de garantia. E observa bem, isso aí seria alguém chegar e falar assim, olha, o BTC de agora por diante eu garanto para vocês, tá? O BTC não cai de $7.000. O BTC vai ficar em 7.000 aí. Pode subir, descer não desce. Tá? Então você pode investir o seu dinheiro, você pode colocar lá que pelo menos os 7.000 está garantido. Seria isso. Isso seria um lastro. Mas qual benefício que isso traria ainda para a nação? Nenhum. Por que não? Porque quem pegar, você vai lá, pega os seus R$7.000, ou $7.000 no caso, converte aí para real e paga lá os $7.000 pelo Bitcoin. Paguei, beleza, estou com $7.000. Qual benefício que esse dinheiro que você colocou lá vai trazer para alguém? Alguém foi lá, pegou esse dinheiro e está lá com ele, o Bitcoin. Qual o valor disso? Que benefício isso traz para alguém? Não traz nenhum. Amanhã ou depois você vai vender, de repente, o Bitcoin que você comprou por $7.000, vai vender por $9.000. Beleza. E aí? O dinheiro vai sair da mão de uma pessoa e vai vir para a sua. Porque para você vender, alguém vai comprar. Que alguém vai comprar, vai tirar o dinheiro e botar cá. E não aconteceu nada. Entenda que não aconteceu nada. Ninguém ganhou nada com isso, não. Entende? Por trás desse dinheiro não tem um projeto, não tem uma indústria, não tem uma produção, não tem algo que está trazendo benefício para as pessoas, para o país, para a nação, não está trazendo riqueza, não está produzindo nada. É dinheiro que cai na mão das pessoas, vai para lá e para cá. Não tem sentido isso. O dinheiro que vem a mais na sua mão, que de repente você vai lá, agora eu vou comprar um carro, saiu da mão de alguém. Não é a mesma coisa que você ir lá, sei lá, produzir, prestar um serviço, ganhar aquele dinheiro, plantar alguma coisa. O que traz riqueza é trabalho. Isso não traz riqueza, Bitcoin não traz riqueza. O lastro do real. Aonde está o lastro do real? Muitos defensores do BTC dizem que os que dizem que o BTC não tem lastro devem considerar que o real, BRL, também não tem. E aí eu pensando, será que essas pessoas entendem de economia? O pior é que entender de economia não significa entender de macroeconomia. E aí a coisa fica mais complicada, né? O lastro do real começa na nossa estrutura social e econômica e se concretiza no valor estampado no papel moeda que você tem na mão. Quando eu apresento uma nota de R$100, eu não tenho que convencer e nem provar a ninguém que ela vale R$100. Essa nota me dá poder de compra de consumíveis no valor de R$100. E aí alguns espertinhos dizem, mas o valor dos consumíveis muda. E com os mesmos R$100, nem sempre você compra as mesmas coisas. Ok.
Mas isso é uma questão de oferta e demanda do consumível. Não é o valor da moeda. Exemplo, se você tem R$100 e quer comprar tomate, e hoje está custando R$5, você compraria 20 quilos. Mas vamos imaginar que a demanda está alta e a oferta está pouco. Neste caso, basta você ficar um tempinho aí sem comprar tomate, aguardar a oferta aumentar, o preço cair, e quando o tomate estiver a R$1, você vai lá e compra 100 quilos de tomate com o mesmo dinheiro. Os R$100 que você tinha na mão continuam tendo o mesmo valor. Mas segura o BTC nas mãos para você ver se amanhã ele valerá a mesma coisa. Ah, ele pode subir? Ele pode subir, beleza. Mas você tem coragem de ficar com ele na mão esperando? Na situação atual que está o Bitcoin, com essas variações malucas de $2.000, 15 minutos aí, dá para poder? Será? BTC não é um commodity. Muita gente fala que BTC é commodity. Muita gente já ouviu falar isso. BTC não é commodity. BTC, da forma como é usada, que é usado e considerado, jamais será um commodity. Commodity, que significa mercadoria, tem origem na força de trabalho, representa PIB, representa a força de trabalho necessária para produzi-la. Representação que tem valor intrínseco, enfim, que tem peso de troca, que é o trabalho. Se fosse atribuído ao BTC um valor que representasse o custo operacional para produzi-lo, e tendo a certeza que essa produção ocorreu dentro do país e houvesse uma bolsa de valores mundial que atribuísse um valor ao BTC que todas as nações aceitassem, aí sim poderia ser considerado um commodity, pois teria um valor intrínseco relacionado com o país, ainda que a demanda mundial fizesse oscilar. As oscilações dificilmente alcançariam os patamares de hoje, porque as pessoas, sabendo seu valor aceito mundialmente, o abandonariam ou fariam opção por outro recurso. Seria semelhante quando eu vou no supermercado comprar tomate. Voltando aí à comparação do tomate. E vejo que o seu valor está muito acima do normal, eu deixo de comprar, compro menos ou faço outra opção. Porque se eu compro sem considerar o preço, eu faço o preço subir ainda mais. E se eu deixo de comprar, eu forço o preço a cair. E ainda há mais um detalhe que vai impedir que a queda do preço desça demais: o custo de produção. BTC como meio de pagamento. Eu estou tentando acelerar esse vídeo, fazer o mais possível para vocês, sabe, para não ficar aqui falando toda a vida a mesma coisa, né? Vamos lá. Muitos falam no BTC como meio de pagamento e recebimento, ou seja, transferência de valores, e é uma consideração totalmente sem sentido. Por quê? Porque o BTC não representa nada a não ser a si mesmo. O BTC em si mesmo não tem valor para ninguém. Agora, se você me disser que o blockchain é uma excelente ferramenta para transferir esse valor, aí eu concordo 100% com você. Depois que se decidir o que será transferido, o blockchain pode ser usado não só como um meio de seguro de transferência, mas como o mais eficiente que existe. Mas entenda, o uso do blockchain não traz valor ao BTC, nem agrega valor ao BTC. O uso do blockchain traz valor ao blockchain. Mas o código do blockchain é open source. O custo que se tem para usar a tecnologia do blockchain é o custo de implementação, que se quer propriamente dita. O BTC é apenas um valor virtual que foi criado em princípio para demonstrar o uso do blockchain. Portanto, para que o blockchain seja usado para a transferência de real, a nossa moeda brasileira, basta criar uma base de dados do blockchain do zero e trocar o nome do que será transportado de BTC para real e a mágica está feita. Pronto, acabou. Como o BTC poderia ser usado como um meio de transferência de valores, uma vez que não pode ser usado diretamente nas duas pontas sem a conversão para uma moeda fiat, um meio de transferência que tem custos percentuais variáveis, tanto na saída quanto na chegada, e que podem ser abruptos por causa da variação em relação à moeda fiat. Viva o boleto bancário, hein? Ainda não inventaram nada melhor do que ele para pagar e receber. Mas viva o DOC e viva o TED também, tá? Que você paga um valor fixo e você recebe qualquer valor, transfere qualquer valor, tá bom? Então não tem nada mais eficiente do que isso. Você não paga percentual para transferir, tá? Não paga. Tomara que os que estão planejando lá usar o blockchain para transferência de valor no Banco Central do Brasil tenham uma visão correta do uso dessa ferramenta. Compare o BTC com meios de pagamento e recebimento de valores, como o PayPal, PagSeguro e tantos outros. O BTC
ganha de longe em muitos fatores, mas no quesito financeiro perde drasticamente. Assim como no BTC, há um custo fixo e um percentual para usar o PayPal, PagSeguro, etc. Só que o BTC é pior, porque o valor que você transfere não chegará na outra ponta com o mesmo valor enviado, porque tem que ser convertido para uma moeda fiat antes de ser usado. Portanto, o BTC só serviria como meio de pagamento se pudesse ser usado nas duas pontas para todos os fins, sem necessidade de conversão para uma moeda fiat. E isso não vai acontecer. E não pode acontecer, porque isso não é bom para a nação de nenhuma forma. Não é bom para a nação nenhuma no mundo. A manipulação da cotação do BTC, isso é um assunto seríssimo. Seríssimo, você tem que levar em consideração. Outra coisa que me motivou a fazer essa apresentação é que me parece que há uma falta de consciência geral a respeito da cotação do BTC, principalmente pelos que menos entendem de tecnologia. Muitas pessoas insistem em dar valor ao BTC e ele não tem. Em maio de 2019, quando eu comecei a planejar este vídeo, pensei em fazer, depois desisti. Agora, por causa das ocorrências atuais, eu acabei dando prosseguimento e fazendo. O BTC estava naquela época em mais ou menos $8.000. E o que mais se ouvia falar é que o BTC chegaria a $100.000 até dezembro. Já vamos começar outubro. O BTC foi a $14.000 e voltou aos mesmos 8.000. E eu pergunto, o que me importa se o BTC vai alcançar 100k? Se eu não tiver BTC? Eu não preciso de BTC para nada. O que teria o poder de fazer o preço do BTC chegar a $100.000? Só uma única coisa: demanda. Mas demanda não significa que o BTC tem valor, significa que as pessoas estão dando valor. Pensa que isso é a mesma coisa? Não é. Existem coisas como objetos de moda ou de marca, por exemplo, que muitas pessoas dão valor, mas que não têm intrinsecamente o valor que dão. O mercado de criptomoedas quer te convencer a comprar BTC por 8k e nesse futuro almejado vender por 100. Mas veja, isso só tem chance de acontecer se você acreditar nisso e comprar BTC, porque se você não acreditar e não comprar, isso jamais vai acontecer, porque não há nada que empurre o BTC para ele ter $100.000, valer $100.000. Só se os especuladores, as pessoas que têm dinheiro no mercado, que têm dinheiro, fizer isso acontecer. E aí eles vão ter que assumir o risco. Tá? Eu acredito que eles não vão querer exatamente fazer isso. Tá? Sabe qual é o meu prognóstico? Se as pessoas entenderem o que é o BTC de verdade, o que há por trás da falácia dos especuladores, ele vai despencar. A elevação do preço do BTC só interessa para aqueles que têm BTC. A questão é que os que têm BTC, quando conseguem te convencer a comprar BTC, conseguem elevar a cotação. E quando eles estiverem satisfeitos com a diferença entre a cotação atual e em relação ao valor que compraram, baixam um pouquinho o valor e vendem. Outros, pensando estar fazendo um bom negócio, compram e eles vendem mais. E mais. E a cotação despenca, enche os bolsos. E se você não for esperto, é você que vai ajudar que os bolsos deles fiquem cheios. E sabe o que é mais curioso? Justamente moeda fiat que eles tanto convenientemente criticam. Eles criticam a moeda fiat, que é isso, que é aquilo, mas tudo que eles querem é botar a moeda fiat no bolso. Que curioso, hein? O cara fala em Bitcoin, 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 ele quer ficar comprado em Bitcoin? Hã? Não quer. O cara que mais tem Bitcoin nesse mundo, vamos imaginar que o cara que está lá no topo, ele tem todos os bitcoins, sei lá, 10.000 bitcoins, seja lá quantos for bitcoin que ele tem. Bitcoin tem valor para ele quando você dá valor. Tá? Se de repente o pessoal parar de comprar bitcoin, aí começa. Aí ele tem uma fortuna hoje, né? Se ele tem 10.000 bitcoins, vamos imaginar, 20.000 bitcoins, sei lá, quantos forem, não importa. Você multiplica isso aí pelo valor, aí tem uma fortuna. O cara é bilionário. Aí começa a cair a Bitcoin. Bum, a fortuna dele vai caindo. Bum, vai, bum, bum, bum. Se o Bitcoin vinha a 1 centavo, ele está pobre. Aí você acha o que ele vai fazer? Você acha que ele vai esperar o Bitcoin chegar a R$1, 1 centavo? É claro que ele não vai. Quando o Bitcoin começar a cair, ele está lá em cima, está rico, milionário, começar a cair, ele vai botar
Bitcoin que ele tem tudo no mercado. Ele vai começar a vender. Aí ninguém vai começar a comprar. Começa a comprar, ele vai ficar se livrando da situação e vai continuar milionário, porque ele vai ficar cheio de moeda fiat. Tá? Então, tolice pura. Hoje quem tem BTC e se mantém comprado em BTC, certamente tem uma reserva de moeda fiat. Justamente para poder manipular o mercado. Para fazer isso, a pessoa já tem que ter muito dinheiro. Não pense que você com $1.000, $10.000, $100.000 vai conseguir fazer alguma diferença. O máximo que você vai conseguir é se tornar refém dos que têm muito dinheiro em BTC. O verdadeiro valor do BTC. O BTC não vale o que pagam por ele, a verdade é essa. As pessoas apenas o querem, baseado em fábulas, é claro, e plantadas pelos chamados especialistas, porque não há absolutamente nada que justifique a sua aquisição. Dentro da tua visão atual do BTC, ninguém precisa de BTC para coisa nenhuma. Eu comparo a um termo de uma grife famosa, por exemplo, onde há quem pague R$100.000 para ter, e no entanto, fora do ambiente da grife, se gasta R$500 para produzi-lo. É como ir a um restaurante famoso, pagar R$1.000 no jantar. E, no entanto, se é possível você ir lá no supermercado, comprar os ingredientes e fazer o mesmo jantar com R$50. O fato é que as pessoas se deixam levar pelas falácias das pessoas que têm interesse em promover a alta do valor do Bitcoin. Portanto, o verdadeiro valor do BTC é aquele que você decide pagar por ele simplesmente para tê-lo, sem levar em consideração perda ou ganho em relação à moeda fiat, como no caso do termo. Tá? Ah, eu quero ter Bitcoin. Eu quero ter 1.000 Bitcoins. Beleza, então eu vou comprar 1.000 Bitcoins. Tá, você está comprando Bitcoin, mas você não está levando em consideração que de repente ele pode cair. Mas isso não interessa, eu quero ter Bitcoin. Da mesma maneira que o cara compra um terno, né? Mas você vai comprar, vai pagar R$100.000 num terno, rapaz. Sei lá, ele vai tomar chuva, de repente você vai perder o terno. Não, mas eu quero ter o terno da grife famosa. Eu quero. Bom, então tá, então compra. Mas você vai perder, mas não tem problema. Então, se você tiver essa visão em relação ao Bitcoin, você pode comprar. Tá? De repente, aí você até garante que ele vai ficar um preço melhor. Agora, valor, por ter valor, besteira. Tá? Besteira. Hoje em dia, dificilmente alguém conseguiria ganhar proporcionalmente tanto dinheiro quanto ganhou quem comprou BTC por $1 ou R$1.000 e ficou comprado na moeda para ela valorizar. O BTC não alcançará mais valores altos e permanecerá neles, porque quem faz a cotação subir são os pequenos investidores induzidos pelos grandes investidores. Porém, o risco se tornou muito grande quando alguém que está comprado vê essas quedas vertiginosas de, por exemplo, $2.000 num candle de 15 minutos, por exemplo, como eu já vi, né? Entra em pânico e vende isso, e essa atitude precipita mais ainda aí a queda. Precipita a queda mais ainda. E traz desconfiança dos próximos compradores. E os que ainda estão comprados só aguardam a possibilidade de vender pelo melhor preço para amenizar os prejuízos. Os que têm muitos BTCs sabem que o reinado do BTC está acabando e eles vão procurar se livrar dos BTCs que têm e aproveitar para tirar mais dinheiro do mercado. Portanto, fique atento. Principalmente se você é um pequeno investidor. E veja que pequeno aqui eu estou falando de quem negocia algo em torno de R$100.000. Eu quero agora aqui botar minhas considerações finais. Eu não sei. Eu gostaria de ter falado bem mais, para poder abrir os olhos do povo todo aí. Mas, vamos lá. Para finalizar, eu não estou dizendo para você não comprar BTC ou qualquer criptomoeda, porque eu não sou aconselhador financeiro. O que eu estou buscando com esse vídeo é promover a consciência correta em relação às criptomoedas em geral e do ponto de vista macroeconômico. Eu quero principalmente conscientizar os nossos legisladores, que em grande parte, não todos, não conhecem. É triste isso. Nós temos um Senado, nós temos um Senado Federal, deputados federais, estaduais. Você tem ali um grande volume de pessoas que legislam nesse país, um grande volume de pessoas que podem mudar o destino da nação, não entendem de algo que está acontecendo há tanto tempo, porque não é de hoje que o Bitcoin existe, já tem 10 anos, né? Então,
o Bitcoin existe, está fazendo essa nheca, tem um monte de empresas fazendo um monte de coisas horrorosas aqui dentro, tomando dinheiro tomando dinheiro das pessoas. Pessoas estão empobrecendo, gente que às vezes vende casa, vende apartamento, compra Bitcoin, pega o dinheiro dele e bota em Bitcoin. E aí depois, o pior de tudo, pega esses dinheiro, bota às vezes numa exchange, tá? E a exchange fica com os Bitcoins que o cara comprou. O cara não tem como reclamar, porque não é um negócio legislado. Aí ele fica como? Ele fica perdido completamente. Gente, é tantas situações que a gente vê. Constantemente tem aí muitas matérias na internet falando a respeito dessas pessoas que perdem tanto dinheiro com isso, simplesmente porque não enxergam que isso aí é conversa de oportunistas, pessoas que só querem. Nem o cara que inventou o Bitcoin, o cara que criou o Bitcoin, ele nem se deixa aparecer. Porque é um negócio tão sem sentido alguém dar valor ao Bitcoin que está dando valor, como se o Bitcoin fosse alguma coisa. Bitcoin não é nada, gente. Não é nada. Entenda isso. Não vale o que se paga. Não vale. Simplesmente não é nada. Nem o Bitcoin, nem moeda nenhuma. Veja bem, se por trás de cada moeda, tivesse um projeto real, não é um projeto de especulação, não, um projeto de poder, não. Estou falando um projeto real, tá? Vamos imaginar uma situação por trás do Bitcoin que pudesse ter um valor real para a moeda. Está captando dinheiro do mercado através de uma criptomoeda. Essa criptomoeda vai representar depois o capital social dessa empresa, e as pessoas que tiverem o BTC, por exemplo, ou a outra criptomoeda, teriam uma fatia dessa empresa ali, né? Seria semelhante a ações de uma empresa. Seria semelhante, né? Só usaria um nome diferente, uma forma diferente, mas seria aí. Agora, também não seria um negócio legal para se investir, ainda assim. Se não fosse legislada, regulada, como é o caso da Lei 6.404, que é a lei das SA, tá? Se não tivesse uma legislação, uma forma de contabilizar essas coisas, também não seria um negócio legal. É preciso que o seu dinheiro, de alguma maneira, seja protegido. O seu patrimônio, aquilo pelo qual você trabalhou, seja protegido. Dentro do BTC, não há proteção para você nem para ninguém. Para ninguém. Você botar seu dinheiro lá, você está literalmente jogando seu dinheiro na lama, correndo o risco dele ser sugado pela areia movediça. E você não ter chance de pegar de volta. Então você não justifica. Tá? Você se arriscar dessa maneira com o seu patrimônio. Tá? Não justifica. Tá? Esses caras que falam bem do Bitcoin, é porque eles têm Bitcoin. De repente eles têm lá os seus Bitcoins, e quando eles vão para o mercado e eles falam e valorizam o Bitcoin e tal, não sei o que lá, ninguém começa a comprar, ele olha a cotação, opa, subiu, eu comprei por 8, agora está valendo 10, pá, vou vender, pô, ganhei 2.000 num Bitcoin, tá? Aí para ele valeu, a conversa dele teve esse propósito, porque o Bitcoin não tem valor nenhum, não está financiando nada de importante por trás, é ninguém que está querendo tomar seu dinheiro, ponto, acabou, não tem outra conversa. Eu quero que você tenha sempre em mente o seguinte: criptomoeda não é um ativo. Não é ativo. Ativo é aquilo que por si só movimenta valor, sabe? O imóvel, você pode colocar ele como um ativo para você entender de maneira clara o que é um ativo. Veja aqui. A despeito de você, a despeito das pessoas, a despeito de tudo, as coisas estão acontecendo no mundo. Pessoas estão nascendo, pessoas estão crescendo, pessoas estão ganhando dinheiro, pessoas estão vivendo, elas querem imóvel, elas estão querendo acontecer, e aí compra casa, o imóvel cresce, é um ativo, as coisas estão acontecendo junto, sabe? Isso é um ativo. Bitcoin? Ninguém precisa de Bitcoin para nada. Nada. Pelo contrário, Bitcoin só te atrapalha. Se você compra Bitcoin,
O que você faz com ele depois? Eu tenho que ir para a exchange vender. Tem que ser escravo daquela situação ali. Aí você compra um imóvel, você vai botar a casa lá. É completamente diferente. Completamente diferente. Entre comprar Bitcoin e comprar uma casa e alugar, é preferível você comprar a casa para alugar. Porque o imóvel está valorizando. O imóvel está valorizando. E você ainda tem uma rendinha do aluguel. Aí amanhã ou depois você tem uma casa de maior valor e tem o lucro que você teve real, né, pelo aluguel do imóvel. Quer dizer, independente do que você ganhou com o aluguel do imóvel, o imóvel está tendo valor. Ele está aumentando de valor. Isso é um ativo. Criptomoeda não é commodity. Nós já falamos sobre isso antes no vídeo. Não é commodity. Tá? Commodity é aquilo que tem valor agregado real. Commodity é fruto do trabalho. É resultado do trabalho. É resultado da força de trabalho. Tem um custo de produção, sim. Mas já se prevê um valor de mercado. Diga-se passagem, há os que já estabelecem um valor de mercado pela importância daquilo para aquela nação. Por exemplo, soja, tomate, as coisas das mais diversas, carne. Isso aí sim é diferente. A pessoa precisa, ela não tem uma agropecuária boa no país. Aí ele vai, compra a carne lá que nós estamos produzindo aqui no nosso país. Aí já compra antecipado. Aí quer dizer, é completamente diferente. Bitcoin não é commodity, nunca vai ser dentro da visão atual, da maneira como é usado, jamais. Já falei sobre isso no vídeo antes. Criptomoeda não é investimento. Investimento é aquilo que promove de alguma maneira o crescimento de algo. Você está colocando dinheiro ali, né? E esse dinheiro vai fazer a diferença na vida de uma empresa, na vida de alguém. Investimento é você, de repente, até quando você paga, de repente, a faculdade de alguém, você está fazendo investimento. Você paga a faculdade do seu filho, você está fazendo investimento do seu filho. Um exemplo. Tá? Agora, nós não estamos falando disso, né? Vamos falar de empresa. Você comprou ações de uma empresa para aquela empresa ter gás para produzir mais, fazer mais dinheiro. Aí é emprego que vai gerar, é produtos que vão gerar, e você vai ter uma parte do lucro. Isso é investimento. Tá? Criptomoeda não tem lastro. Portanto, nunca poderia ser, nem pode ser reserva de valor. Reserva de valor é aquilo que você pode pegar seu dinheiro, botar lá e ter certeza que está lá guardadinho. Não tem problema, está lá guardado. Você bota debaixo do colchão, é reserva de valor. Estava lá, pegou meus R$100, botei embaixo do colchão, é reserva de valor, está reservado. Aquilo ali vai R$100. A inflação pode vir, pode comer os R$100, tudo bem. Não vai comer os R$100, porque R$100 vai ser R$100 o resto da vida. Não vai mudar nunca. Agora, a moeda pode mudar, como já mudou nesse país, né? Aí tudo bem, né? Mas ela vai continuar sendo R$100. Se mudar amanhã de real para outro nome qualquer, você ainda teria os R$100, tá certo? É uma reserva de valor. Não vale mais nada no futuro, mas vale. Mas é uma reserva de valor. Bitcoin não é reserva de valor. Porque você não tem um valor fixado, entende? Quanto é que vale o Bitcoin? Vale o que estão pagando. Como assim o que estão pagando? E se não resolver pagar nada? Então não vale nada. Então não é reserva de valor. No mercado de criptomoeda, você não ganha dinheiro. Você toma dinheiro. Isso é importante entender. Quando você vai no... Como eu mostrei lá na parte da falando da exchange, lá eu estou mostrando. Lá ninguém ganha dinheiro em criptomoeda. Ninguém. Na situação atual que existe, o que se faz é troca. O dinheiro muda de mão. Mas ganhar, ninguém ganha. O único que ganha um dinheiro ali, e isso é pessoal, no caso pessoa jurídica, é a exchange. A exchange está ganhando dinheiro nessa troca aí. Ó, tá? E você correndo os riscos. Porque essa exchange, quando você põe o dinheiro lá e bota o Bitcoin lá, acabou. Você não tem mais nada agora. Agora o que você tem é Bitcoin. Mas Bitcoin, você não pode guardar debaixo do colchão. Bitcoin você tem que guardar lá na exchange ou então numa carteira. Na carteira você não pode negociar.
né? Você tem que botar na carteira também, mas numa exchange. Beleza. E se a exchange, se a empresa for uma empresa corrupta, que não é respeitada, se tem por trás tantas situações, porque a gente está vendo aí tantas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Como a Negocicoins e outras, né? E tem aí várias outras situações, né? Onde os bitcoins foram para lá, estão lá, foram na mão deles. E cadê o Bitcoin? Porque eles resolvem não pagar, e quem é que vai cobrar? Quando o governo vai lá procurar dinheiro, o governo não vai procurar Bitcoin nas contas deles. O governo vai procurar real para poder pagar aos seus, entre aspas, investidores, aos que botaram dinheiro lá na Negocicoins. O que encontra? Não tem real. Mas sim, então você vende seus bitcoins. Não, mas os bitcoins estão aonde? Então, assim, tenha essas coisas em mente. Tá? Para de dar valor que não tem valor. Além de tudo isso, o mercado de criptomoedas não é regulado por lei, como eu estava falando agora. Por isso, tantos sites surgem oferecendo vantagens mirabolantes para te atrair. Tá? Fica aí 60, 90 dias no ar, desaparecem. E não há ninguém para defender o seu interesse. Não há ninguém para defender o interesse daqueles que ficaram no prejuízo. Do jeito que a criptomoeda é usada hoje, ela só é um meio de seus criadores tirarem dinheiro do mercado para eles mesmos. Dos seus criadores ou daqueles que, de repente, logo no início, vão lá, compram aquele montão de moeda, beleza? Jogam no mercado, tá? Aí logo no princípio, às vezes se a moeda não emplacar, não tem problema, o cara bota no mercado um valor maior, e começa a vender, e o cara, tira dele. E de repente até ganha uma grana. Tá? Agora, no final da história, é para eles tirarem dinheiro do mercado. Então, para finalizar mesmo, acabar, terminar o vídeo, se você entendeu o que significa tudo isso que eu falei, tá tudo bem. Você assuma o risco e compra o BTC. Ou então, não assuma o risco e não compra o BTC. Isso é com você, você vai decidir. Tá? Fica aqui a minha opinião. Eu penso que tá tudo aí. Falei o que tinha que falar. Talvez eu não falei com o grau de profundidade que de repente eu gostaria de falar. Mas isso é por causa do tamanho do vídeo, que ficaria muito grande para falar um monte de assuntos ao mesmo tempo, assuntos profundos inclusive. Mas tá aí certamente anunciado de tudo. Tá? Quem quiser, acha que tudo isso que eu falei tem fundamento, compartilha, curte, comenta, fala, fica à vontade para vocês falarem o que acharem conveniente, ok? Fiquem bem, até o próximo vídeo.